Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal que nós vamos falar sim do desenho, do grafite e muita coisa sobre desenho, sobre a arte, pintura, desenho usando grafite, desenho a caneta e muita coisa. Então hoje eu trago aqui uma aula ou uma simples instrução de como você deve trabalhar usando a caneta, a esferográfica. Explicar como é que você pode fazer, como é que isso é o procedimento de usar a caneta e sim, de usar a caneta, como devemos usar a caneta assim que bem é. Então, pessoal, estejam atentos, não pare o vídeo, continue e veja o que vai acontecer, o que eu tenho aqui para dar como desenho e como o uso da caneta. Então, eu vou dar aqui as instruções de como usar a caneta, a esferográfica, no desenho realista. Então, coloca aí um like, subscreva o canal, não esqueça, e ativa o sininho de notificações, compartilhe isso com teus amigos. É isso. Antes de ir à prática, sendo que nós queremos aprender a desenhar, porque esse vídeo vai falar um pouco de como trabalhar com a caneta, que é um vídeo em que eu venho só para falar sobre a caneta, sobre como fazer o desenho usando a caneta. Nós não vamos precisar de ter tipos de caneta nesse caso, só com uma caneta, ou seja, bico, qualquer que seja, desde que seja a caneta, a tinta, nós podemos usar assim para fazer o nosso desenho. Isso vai indo e tu vais melhorando. Mas primeiro eu vou trazer aqui o que vocês devem, um conceito básico do que vocês devem saber fazer. Aqui mostrando, pegando um papel, só para mostrar o que já foi feito lá. Aquilo é o que deve ser feito. Então eu vou mostrar como é que foi feito. Então, aqui eu tirar. Então, só para vos mostrar o que deve acontecer quando vocês estão a fazer o desenho. O que vocês devem fazer. Aqui eu vou escrever o que é. Say what you can do. Aqui é o que você deve fazer. Vou separar isto. What you can't do. Yes? Então, aqui é o que você deve fazer e aqui é o que você não deve fazer. Para começar com o errado, nós sempre erramos, então vou começar com o que é errado. O que não é certo, vem por aí, não é? Não sei se bem, estava aqui virado. Ok, é assim como fica. What you can do, what you can't do. Então vou começar com o que você não deve fazer, que é aqui. Então, se tu estás a pegar a caneta, tu deves ter cuidado, que você não deve fazer isto, não é? Isto. Isso nunca deve acontecer. Então o desenho fica burado, não é? Isto. Você nunca deve fazer, não é? São coisas erradas, nunca deve acontecer. Isto. It's very wrong. Muito errado. Então, o que você deve fazer sempre ver, ok? Fazer com retas verticais, sendo que horizontal não permite, não é? Então, tu deves pegar. Assim tu vais ter, tem que ser de suave até o mais grave, não é?
de suave até o mais grave, sempre seguindo o mesmo sentido. Não pode distorcer o que você está a fazer, não é? Sempre seguindo o mesmo sentido nesse caso. E não distorcer o teu trabalho. Aqui eu estou a usar a caneta preta da fábrica, não é uma fábrica, é da marca Nataraz. Tinta também a caneta Bic, mas preferi aqui dar uma composição com caneta preta, não é? Uma caneta preta. E aqui está cada vez mais carregado. Também posso suavizar isto, não é? Tentar aqui fazer liso. E não se esqueça, sempre que deixares, tu deves ter noção de que sempre a tinta vai cuspir-se um pouco. Então tu tens que ter um papel higiênico, um pano por aí para limpar, né? Limpamos aqui e voltamos a trabalhar, não é?